Bom, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre O Incrível, o Mágico de Oz, do L. Frank Baum. Esse livro foi publicado pela primeira vez em 1900 e ele é um clássico da literatura infantil, mas nem sempre foi assim. Esse livro não foi bem aceito na época em que ele foi lançado. O autor do Mágico de Oz, ele era um autor assim muito prolífico, ele escrevia muito e ele escrevia muita bobagem, muita coisa ruim também. Então ele era conhecido por escrever assim várias coisas e nem todas serem muito boas, e no meio de tudo isso estava lá o Mágico de Oz. Muita gente descobriu o Mágico de Oz na época em que ele foi lançado, mas mesmo assim a crítica meio que torcia o nariz pra ele, não deu muita atenção. Mas enfim, né, criança não liga para as coisas que os críticos dizem, certo? Bom, o livro foi sucesso e o Baum escreveu então várias continuações para esse livro. Existem cerca de 40 continuações. Ele escreveu, acho que se eu não me engano, eu vou checar depois direitinho, vou colocar lá no box de informações, ele escreveu até o 17º livro sobre Oz. No leito de morte dele lá, ele deixou alguns, como é que se diz? Algumas ideias por escrito, né, de 2 continuações ainda para o Mágico de Oz, e aí a esposa dele acabou encontrando uma jornalista, que também era escritora de livros infantis, e ela deu continuidade, então, ao trabalho do Baum. Mas outros autores também vieram depois dela e continuaram aí, enfim, 40 livros. Eu achava que era um só, vocês também? Bom, então pra quem não sabe, esse livro vai contar a história da Dorothy. Ela era uma garotinha que morava no interior do Kansas, né, que já é um estado assim praticamente rural, quer dizer, era, né, hoje em dia, vai saber como é que é no Kansas. Mas enfim, um belo dia, a casa dela é pega por um ciclone e ela vai parar na maravilhosa terra de Oz. Existe um filme muito famoso também, um clássico, tá? Que é o Mágico Mundo de Oz, tá? A Dorothy é vivida pela Julie Garland e ela é a mãe da Liza Minnelli. Será que alguém aí conhece a Liza Minnelli? Enfim, o filme é muito bom, eu gosto muito desse filme. Quando eu era pequena, passava na sessão da tarde. Hoje em dia, eu acho que só naquele TCM, Classic Hollywood, vocês devem ver esses filmes aqui passando na TV. Mas enfim, vale muito a pena ter esse DVD, o filme é lindo e traz algumas diferenças com relação ao livro. Bom, no começo do livro a gente vai ficar sabendo então como é que funciona essa vidinha pacata da Dorothy lá com os tios dela e com o cachorrinho Totó, o Toro, né, enfim. Nessa fazenda, então, no Kansas. E a vida dela é descrita como sendo em tons de cinza, né? E que somente alguma coisa muito incrível acontecendo na vida dela para que ela saísse daquela monotonia dos tons de cinza. No filme de 1939, o início da história é contado em tons de sépia. Alguém aí lembra do filme? Enfim, o filme também é sensacional. Ele foi feito em 1939 pela mesma produtora e pelo mesmo diretor do E o Vento Levou. E o Vento Levou, se eu não me engano, saiu no mesmo ano. E eu tive um professor de cinema que contou pra gente que esse filme aqui, na verdade, como ele foi todo feito em estúdio, não sei se vocês repararam, né, quem assistiu esse filme, tem uma ou outra externa, mas enfim, 99% desse filme foi gravado dentro de um estúdio. Ele foi gravado com o intuito de testar técnicas para serem usadas no E o Vento Levou, né? E eu não sei vocês, mas hoje em dia, pelo menos, os 2 filmes têm meio que o mesmo valor, né, pra quem gosta de cinema, não é? Bom, mas voltando à história, quando a casa da Dorothy chega lá do ciclone, lá na terra de Oz, a casa dela cai em cima da cabeça dessa bruxa malvada que estava lá infernizando a vida dos moradores da cidadezinha lá e tal, daquele povoado. E a Dorothy é festejada, né? Os moradores, enfim, adoram a Dorothy porque, meu Deus do céu, ela matou a bruxa malvada. Então, os moradores chamam a Dorothy de bruxa, acham que ela é uma bruxa boa. E acabam dando de presente pra ela os sapatinhos, né? Porque assim, a bruxa fica esmagada pela casa e só os pezinhos com os sapatinhos ficam pra fora. Eles tiram os sapatos dessa bruxa e dão de presente pra Dorothy. No livro, o sapato é dourado. No filme, quem lembrar do filme vai lembrar que os sapatinhos eram vermelhos. Dá pra ver? Porque essa troca, não sei, acho que é porque o filme ele tem todo esse chance visual, assim, não sei se tem algum outro significado, sapato vermelho. E aí tá tudo muito legal, ela tá sendo paparicada por esses moradores, mas ela quer voltar pra casa. E aí os moradores desse lugar estranho acabam dizendo pra ela que a única pessoa que pode ajudá-la a voltar pra casa é o incrível, sensacional Mágico de Oz.
E o caminho para a casa do Mágico de Oz é através dessa estrada de tijolinhos amarelos. Então lá vai a Dorothy e o cachorrinho dela, que também chegou com ela na mesma casa, no mesmo ciclone. Os dois estão caminhando em direção à casa do Mágico de Oz. E ela encontra no caminho, então, esses três personagens sensacionais, que são o Homem de Lata. Ele é um lenhador de lata, obviamente. Ele não tem um coração, ele também está indo a caminho da casa do Mágico de Oz pedir pra ele um coração. Mais pra frente ela encontra, eu não me lembro a ordem exatamente de quem ela vai encontrando, mas ela vai encontrar depois também um espantalho, que também está a caminho da casa do Oz, né, do Mágico de Oz, e ele quer um cérebro. E o leão, talvez meu personagem preferido dessa história, ele é um leão medroso, veja bem, né? O rei da floresta, medroso. E ele está querendo então visitar o Mágico de Oz para pedir coragem para ele. E a Dorothy quer voltar para casa. Então esses quatro, mais o cachorrinho, vão viver altas aventuras indo ao encontro do Mágico de Oz. E quando eles finalmente encontram o Mágico de Oz, eu não vou contar para você que não conhece a história, mas é inesperado, né? Pra quem não conhece a história e chega naquele momento e fala, tá, mas o que acontece, vou tentar não dar spoiler aqui, é que quando eles chegam até o Mágico de Oz, eles percebem que eles já tinham tudo aquilo que eles estavam esperando ter. E isso vai ficando evidente pra gente, né, pro leitor, ao longo da jornada deles, né? Aí a gente vai vendo, por exemplo, o leão carregando todos os amiguinhos nas costas para pular uma ponte que estava, né, meio problemática, eles iam cair daquela ponte, então eles pulam de um lado para outro, de uma ribanceira para outra, nas costas do leão. Então a gente percebe que o leão não é tão covarde assim. O Homem de Lata, ele chora pra caramba quando um insetozinho morre, acho que ele pisa no insetozinho e ele fica triste dias por causa daquilo, então a gente percebe que ele realmente tem um coração. O espantalho é o cara mais estrategista ali da história e tal, então a gente percebe que ele também é inteligente. Então, o leitor vai percebendo, mas somente quando eles têm um encontro com o Mágico de Oz é que isso fica, né, enfim, que eles percebem isso, né? E aí que pra Dorothy voltar pra casa, o Mágico de Oz acaba pedindo pra ela uma coisa em troca, certo? E aí eu não vou contar mais nada porque o livro passa a ficar bem diferente mesmo do filme, tá? Principalmente porque o filme meio que acaba por aí. E o filme tem uma pegada meio Alice no País das Maravilhas, tá? Inclusive, o Mágico de Oz está para a literatura infantil americana, como Alice no País das Maravilhas está para a literatura infantil britânica, tá? Então tem aquela coisa de, foi tudo um sonho, ela acorda no Kansas com o cachorrinho, tá tudo bem. Mesmo porque tem as continuações, a Dorothy acaba voltando então para a Terra de Oz, e enfim, são 40 livros. Não pode ser um sonho. Mas assim, a coisa mais espetacular desse livro aqui é que ele é cheio de alegorias. E assim, não se sabe se o Baum realmente quis colocar tudo isso no livro dele, mas com um olhar mais atento, eu que li agora, né, eu li quando criança esse livro, e eu acho que não era o texto integral, era alguma adaptação, porque eu me lembro que tinha muitas figuras. Eu reli há pouco tempo, né, eu li no ano passado novamente, não tinha feito vídeo ainda, não sei porquê, mas principalmente quando eles chegam à Cidade das Esmeraldas, que é onde mora o Mágico de Oz, e aí todo mundo precisa colocar uns óculos verdes, né? E aí que você vê que as pessoas estão sendo enganadas. Elas acham que a Cidade das Esmeraldas é toda verde, porque é lei eles usarem aqueles óculos verdes, entendeu? Então você faz uma ponte disso daí com uma crítica social, socioeconômica, política, e aí você percebe como a massa é manipulada e... tá? Então, nesse momento no livro, já tinha passado algumas coisas que eu fiquei assim... Mas quando chega nesse momento da Cidade das Esmeraldas, fica mais evidente mesmo pro leitor, tá? E no finalzinho do ano passado eu recebi, de parceria com a editora Zahar, essa edição nova do Mágico de Oz. Eles já tinham uma edição de bolso e eles me enviaram esse aqui e eu achei bem bacana porque esse livro traz dois textos muito legais sobre o livro em si e sobre o autor também, tá? O primeiro texto é mais assim... repleto de dados biográficos do Frank Baum mesmo, que é o Historiador Real de Oz, por Martin Gardner. E aí vem um prefácio, né, que é espetacular, que é onde vai ter, assim, todas essas evidências, né, de que o Frank Baum, na verdade, estava tentando ensinar para as crianças alguma coisa sobre o populismo. E eu não pretendo ficar explicando para vocês a história moderna dos Estados Unidos. Aliás, a história moderna é a história imediatamente depois da Guerra Civil, né?
que acho que eu já falei isso pra vocês, é a parte da história dos Estados Unidos que mais me interessa. Então tá repleto de referências a esse período pós-guerra, né, que é muito bacana mesmo. O prefácio se chama O Mágico de Oz como Alegoria Política e Monetária, por Gustavo H.B. Franco. Então ele vai contar pra gente que ali por volta do escândalo de Watergate surgiram alguns trabalhos acadêmicos, algumas reportagens a respeito disso, né, de alguns estudiosos desse livro, que finalmente perceberam que isso aqui não é um livro bobinho para criança, né, que tem alguma coisa por trás. E aí ele vai dizer aqui, né, que essa geração ficou fascinada ao se dar conta de que a sua história infantil predileta era algo como um documento subversivo, um conto de fadas anti-establishment. É muito legal, ele vai dar vários detalhes, assim, coisas que eu falei, isso não tinha percebido isso. Dá uma vontade doida de ler de novo, e é um livro curtinho, né? Talvez até releia novamente. E aí ele vai falando do que representa cada um dos personagens, né? Então você tem a Dorothy, que é a Miss Everyone, né? Que é a senhorita todo mundo, né? O cidadão comum e como ela é vista, né, na sociedade. E aí ele vai dizendo que cada um dos personagens representa, né? Sei lá, o homem de lata representa essa coisa de busca pela tecnologia, né? Robôs e tudo mais. Tem lá o leão, que representa uma figura política que era muito boa em fazer discurso e tudo mais, mas que na verdade não era uma pessoa lá, essas coisas. E assim, enfim, eles vão falando de cada um dos personagens. Agora, o que eu mais achei bacana é a interpretação sobre o Totó, né? Os proibicionistas eram um movimento, em geral, aliado às causas progressistas, mas excêntrico e irrequieto como Totó, sempre empurrando na direção errada e não para ser levado a sério. É interessante que Totó, de quando em vez, está marchando sobriamente, uma pequena provocação. Então o Totó era, né, alguém que está lá extravancando o progresso, né, da viagem e tal, isso é verdade. Quando você fala, Então tem várias interpretações aqui de simbologias escondidinhas no texto e tudo mais. Uma coisa a respeito dessa edição aqui, então eu recomendo pra vocês, essa edição ela é maiorzinha, ela não é, né, pocket, como vocês podem ver. Além de trazer esses dois textos, a tradução é espetacular, minha gente. Eu vou dizer o nome, principalmente da pessoa que traduziu essa apresentação, né, esses dois textos, que foi o George, eu não sei dizer o nome dele, eu vou escrever o nome dele aqui embaixo, que é George Schlesinger, provavelmente. E assim, quero ser o Jorge quando eu crescer, sabe assim? Eu vou dar um exemplo de uma coisa que ele fez aqui na tradução, que eu fico me perguntando, cara, por que todo mundo não faz isso, né? Mas assim, ele vai explicar uma expressão idiomática que não faz sentido na nossa língua. Ele vai fazer o seguinte, ó. A União também abusou das emissões de papel moeda, as quais, todavia, sobreviveram ao confronto e ficaram conhecidas como greenbacks. Você sabe o que é uma greenback? Eu também não sei. Mas ele vai explicar pra gente, no corpo do texto mesmo, isso não é uma nota de rodapé. Conhecidas como greenbacks. Trocadilho difícil de traduzir. 2 pontos. A cor era um verde vistoso nos 2 lados da cédula, mas não havia outro backing, ou lastro, que não fosse sua cor. Então ele está falando uma coisa que aconteceu no final da Guerra Civil, em que papel moeda era produzido assim a rodo, e aí a moeda ficou desvalorizada e tudo mais, e a moeda na época tinha as 2 partes, né, tanto a frente como as costas verdes. E ele vai explicar então o que é esse greenbacks pra gente. Né? Ele não colocou em itálico, sabe, como pra entender assim, ó, isso aqui você não precisa saber, como alguns tradutores fazem. Ou ele não colocou uma nota de rodapé obscura. Obscura porque geralmente as notas de rodapé são feitas de um jeito extremamente assim acadêmico. Então se você tá num ritmo assim de leitura, às vezes eu mesma deixo passar algumas notas de rodapé. Então eu acho sensacional quando o tradutor faz isso. O texto todo, tanto o livro, que foi traduzido por outra pessoa, né, o Mágico de Oz mesmo, o miolo do livro foi traduzido pela... Quem traduziu? Tá aqui, Sérgio Flaxman. Bom, enfim, editora Zahar tá de parabéns, então, pelo trabalho muito bom mesmo feito de tradução. Eu sempre reclamo, né, então quando aparece alguma coisa muito bacana eu preciso elogiar mesmo. Enfim, livro infantil excelente, vale muito a pena mesmo, tanto para crianças quanto para vocês aí adultos que querem enxergar algumas coisas além do próprio texto, da história bobinha para criança, que de bobinho só que não tem nada. É espetacular então, minha gente. Bom, é isso, recomendo tanto o livro como o filme também, se tem alguém aí que nunca viu esse filme, tá na hora de ver, tá? O filme também é muito bacana mesmo, apesar das diferenças com relação ao livro. Bom, é isso então, se você gostou do vídeo não esqueça de dar um joinha
joinha, de ajudar a compartilhar. Um beijo pra todo mundo. Até mais. What would you do with a brain if you had one? Do? Why, if I had a brain, I could while away the hours, conferring with the flowers, consulting with the rain.